Nesta manhã nós vamos estudar a palavra de Deus. Eu quero que você me acompanhe nesse tema que é muito importante, muito relevante para a data que nós estamos passando. Amanhã é dia 15 de novembro. É dia de quê? Não, Proclamação da República. É um feriado que vai cair no domingo. E mais também, obviamente, é o dia de eleição. E eu quero conversar um pouquinho sobre o que a palavra de Deus nos dá como dica para esse dia tão importante na nossa nação, o dia que a gente tem que fazer a escolha, no caso aqui de vereador e prefeito da nossa cidade ou da cidade onde você está. Quem sabe hoje você está em dúvida e a partir do que nós estudarmos aqui, você pode definir em quem você vai votar amanhã. Eu vou usar o PowerPoint. O texto bíblico vai estar aí para a gente ganhar tempo, o texto do Espírito de Profecia e as considerações que eu quero fazer. Eu quero começar lembrando a você que o apóstolo Paulo compara a vida do cristão com a vida de um atleta, qualquer modalidade. Algumas características na vida do atleta que também tem uma analogia na vida de um cristão. Vamos ler o texto aqui de 1 Coríntios, capítulo 9, que diz: vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio, corram de tal modo que alcancem um prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, eu não corro com quem corre sem alvo e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Esse texto aqui dá para a gente fazer muitas aplicações, mas nesta manhã eu só quero que você entenda que o apóstolo Paulo faz uma comparação que a vida do cristão é de abnegação, de renúncia, como o atleta também tem que abrir mão de várias coisas para ele alcançar a meta dele, ser campeão, ser vitorioso. E a gente também está correndo atrás da vitória, vitória da fé, vitória que vai nos levar ao céu. Vida de atleta, vida do cristão. O apóstolo Paulo faz essa comparação. E tem um outro texto na Bíblia, que é chamado a Galeria da Fé, que me faz lembrar também de uma outra modalidade. O apóstolo Paulo até falou que ele corre, né, a corrida. Aqui na igreja, abrindo um parênteses aqui na igreja você sabe que tem um grupo que eu estou morrendo de vontade. Está falhando aqui ou não está saindo mesmo? Alô? Deu para ouvir? Estava falhando? Beleza. Continuando aqui, irmãos. Olha, aqui na nossa igreja nós temos um grupo, por exemplo, que está se dedicando a andar de bicicleta. Até me convidaram. Davi, Expedito, a Áurea, Jailton, já montaram um grupo, tem camiseta, coisa mais linda. Se você quiser participar também, irmãos, eu só não entrei no grupo porque eles andam muito perto, eu queria andar mais longe. Eles só andam 100 quilômetros, 60, 40, esse aí é pouquinho, eu não vou entrar não. Mas esse povo pedala no domingo, vai longe, irmãos. Atletas. Eu não sei, mas eu posso estar falando para algum atleta nesta manhã, que gosta de algum esporte. Mas, irmãos, uma modalidade que o livro de Hebreus me lembra, o Heróis da Fé, me faz lembrar a questão do... Veja, vocês já ouviram falar em corrida de revezamento 4 por 100? 4 corredores com uma meta só. Eles vão correndo, um corre 100 metros, passa o bastão para o seguinte, da equipe dele, passa para o outro e só acaba quando o último passa a linha de chegada. E quando eu leio a Galeria da Fé, me faz lembrar uma corrida de bastão. E o primeiro que pegou o bastão nessa corrida da fé foi ali, baseado no texto de Hebreus, capítulo 11, foi Abel. Porque o texto diz que, pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim.
Mas o Abel foi alguém que foi usado por Deus, mas ele passou o bastão à frente. E o próximo personagem, em Hebreus 11, é Enoque, porque lá em Hebreus diz que pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara. E eu destaquei aqui, irmãos, por que ele foi trasladado? Porque antes da sua trasladação, ele obteve testemunho de haver agradado a Deus. Ele agradou a Deus. Que coisa interessante, né? Tem um salmo muito conhecido, 37, verso 4, que diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Uma reflexão: você tem agradado a Deus? Enoque agradou a Deus e Deus o tomou para si. Mas o bastão foi levado à frente, nessa corrida da fé. E o seguinte personagem é Noé, pela fé divinamente instruído acerca dos acontecimentos que não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca, e quem foi salvo? Ele e a família. A Bíblia é um livro maravilhoso, irmãos. Eu estou confeccionando o meu capítulo 2 da minha tese doutoral lá sobre família. E eu estava preparando esse sermão, eu falei, nossa, isso aqui tem tudo a ver com o tema que eu estou estudando. Já separei ele. Por quê? Noé seguiu exatamente o que Deus mandou, e ele salvou a família dele e a si próprio. A primeira meta na nossa vida é salvar a nossa família. E Noé conseguiu isso, né? Pregou 120 anos, ninguém entrou na arca, só os animais, mas a família dele foi. E isso é uma grande bênção. Veja, Noé passou o bastão à frente. Quem vem na sequência? Abraão. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança. E aí me chama a atenção, partiu sem saber para onde ia. E a outro ato de fé, ofereceu Isaque, o filho da promessa. Mas o bastão nessa corrida da fé passou à frente. Chegou a Jacó, que pela fé, quando estava morrendo, abençoou a José, um dos seus filhos, um grande estadista. José se tornou depois. José também é mencionado. Antes de falecer, ele fez menção do êxito dos filhos de Israel. José era um dos que carregou o bastão da fé. Temos esse personagem tão ícone na história do povo de Israel. Estava à frente na abertura do Mar Vermelho, Moisés. Mas o que marca como fé de Moisés? Ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Preferiu ser maltratado com o povo de Israel. Preferiu estar com o povo de Deus que usufruir prazeres transitórios do pecado. Entrou na galeria da fé. Agora chega na mão de uma mulher, corredora, 100 metros rasos, rápida, mas tinha uma fé tremenda, Raabe. De Raabe veio a descendência do próprio Cristo. Era uma prostituta, mas Deus a escolheu, a tirou do pecado. E diz aqui na galeria da fé que Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Acolheu com paz os espias. Esta era Raabe. Mas Raabe passou o bastão à frente. E no texto bíblico está escrito assim, ó: e que mais direi? Certamente que faltará tempo necessário para referir que há a respeito de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas. A corrida da fé, o bastão foi passando à frente. E me veio à mente alguns personagens como o próprio Cristo, que veio depois destes que a gente acabou de ler, na linha da história. Jesus, os discípulos pegaram esse bastão, Jesus voltou ao céu, os apóstolos, Lutero, né? Os grandes pregadores, Guilherme Miller, Ellen White. O texto de Hebreus diz que eles aspiravam uma pátria superior, uma pátria celestial. Todos esses personagens esperavam, lembre-se, irmãos, corrida 4x100. Todos esses pegaram bastão, mas ainda não são vencedores, porque eles só vão receber
a medalha na corrida de 4 por 100, quando passa o bastão, quando o último chega à linha de chegada. E a história não terminou, essa corrida não terminou. Sabe, irmãos, quando a gente pensa nesses personagens todos, heróis da fé, é possível que passe na sua mente a ideia de superatletas, supercristãos. Eram homens diferentes de nós, homens diferentes de mim e de você. Mas eu gosto demais de Tiago quando ele nivela todo mundo. Falam, eram carne e osso como eu e você. E esse texto de Tiago, muito conhecido, ele diz, Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. E ele orou 3 anos sem chuva, e ele orou, a chuva voltou. Não eram superatletas, não eram supercristãos. Os personagens da Bíblia eram pessoas como eu e você. Então, nessa sucessão de passagem de atletas, o bastão da fé, da história, da pregação do Evangelho, o bastão chegou até você, chegou até mim. Nós estamos agora na última parte da história dos heróis da fé. E o bastão chegou à minha mão e à sua mão. E se nós não cruzarmos a linha de chegada, o texto de Hebreus é muito claro, que Abraão, Ellen White, todos esses personagens, eles dependem de mim e de você, que estamos com o bastão na mão para ganhar a corrida. Por incrível que pareça. Eles só habitarão o reino celeste prometido para mim, para você e para eles, quando a corrida terminar. No final, eu quero trazer para vocês 2 textos de Hebreus que falam exatamente dessa ideia. Mas como eu falei, irmãos, amanhã é dia de eleição. Uma das frases que eu tenho ouvido é... Você já ouviu essa expressão? Fulano não me representa. Quando fala de político. E você sabe que a Igreja Adventista, ela é apolítica. Mas ela não está alienada. Isso não quer dizer alienação. Só que a gente não apresenta nenhum candidato na igreja, nos cultos, e nem fala, olha, votem no fulano de tal, na fulana de tal. A gente não trabalha dessa forma. Cada membro tem a liberdade de escolher quem ele quer que seja, o seu vereador ou vereadora, prefeito ou prefeita. Mas uma coisa é certa, irmãos. Pela nossa legislação, principalmente no nosso país, amanhã você vai votar em alguém. Ou vai justificar, mas legalmente falando, você vai ter que escolher alguém. E já que você vai ter que escolher alguém, algumas pessoas me perguntam, pastor, alguém na semana passada teve a coragem de me ligar e falou assim, pastor, estou ajudando uma pessoa aí, aqui do município, e eu queria que o senhor me ajudasse. Eu falei, eu não vou fazer, eu não sou cabo eleitoral de ninguém. Você sabe que pastor não vai ficar ligando para irmão, mandando um WhatsApp, dizendo vote nesse ou naquele. Não, pastor, não é isso não. Mas peraí, deixa eu te perguntar, da onde é o seu título de eleitor? Eu falei, meu irmão, você se deu mal, meu título de eleitor não é de Cotia. Eu voto lá em São Paulo, porque esse negócio de 4 em 4 anos eu estou no distrito, já tive em Itapevi, já tive na Baixada, eu deixo lá perto da casa da minha sogra, porque eu voto em São Paulo e já almoço com ela. Então deixa para lá, pastor, deixa para lá, que eu queria o seu voto. Falei, tá bom, valeu pela coragem. Mas uma abordagem que às vezes os irmãos ficam assim, será que em quem o pastor votaria? Vocês morrem de curiosidade, né? Mas aqui em Cotia eu não vou participar. Em São Paulo amanhã estarei indo lá votar. Já escolhi o meu candidato e a minha candidata. Uma vereadora e o prefeito. Agora, irmãos, algumas coisas que a gente tem que levar em conta, independente se é São Paulo, Cotia, Itapevi, aonde você estiver, que você deveria levar em conta na hora de escolher alguém para te representar. Porque essa frase, eu já ouvi falar sobre alguns políticos, a pessoa fala assim, eu não me sinto representado por esse presidente, por esse senador, por esse prefeito, não me sinto representado. E eu queria que você, ao votar amanhã, se sentisse representado. Agora, o que tem a ver este assunto com o que eu falei anteriormente? Você vai entender. Existe uma conexão
com o livro de Hebreus, com o cristão atleta, com a visão dele, aonde ele está focado, e a eleição que vai acontecer amanhã. Eu queria que você pensasse em alguns textos que eu separei. Algumas pessoas, quando falam de eleição, eu já vi muito esse argumento. Ah, pastor, mas lá na Bíblia tinham grandes estadistas. Eu escolhi 4 para que você pense um pouquinho comigo. Na Bíblia, por exemplo, tinha uma rainha, a rainha Esther. O que me marca na história da rainha Esther? Essa frase aí do texto de Esther, capítulo 4, verso 16. Quando ela diz assim, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei. Estou quebrando a lei aqui dos medos e persas, mas eu vou. Perecendo, pereço. O que Esther ia fazer diante do rei que colocou a sua vida em risco? Salvar o povo de Israel, que estava jurado de serem todos mortos por um decreto. E ela se colocou no lugar do povo e falou assim, eu vou representar o meu povo diante do rei, diante de uma autoridade, mesmo que eu tenha que morrer, eu vou lá defender o meu povo. Com um tipo de candidato desse, eu me sinto representado. Se coloca no lugar do povo que ele representa. Sabe, irmãos, um outro estadista, que também foi rei, é um menino pequeno, que ninguém dava nada por ele, e que o próprio profeta falou assim, você não tem mais nenhum filho aí não? Porque quando Deus falou no ouvido de Samuel, Deus não vê como vê o homem vê a aparência e Deus vê o coração, a aparência de Davi não era convincente. Ah, eu tenho um menino aí que está lá no campo, mas ele não pode ser, é um pastor de ovelha, pequenininho, baixinho, chama o menino lá. E era o rei, era o Davi. Ele foi escolhido. O homem vê a casca, o homem vê a beleza. Quando você vai na Bíblia, fala que Saul era um homem alto, bonito, elegante, pisou na bola e Deus o rejeitou. Agora o Davi, que não tinha aparência, nem beleza, nem formosura, foi escolhido por Deus. E essa frase de Davi, para mim, é uma das mais lindas de toda a história de Davi. Você sabe que lá na frente Davi pisou na bola, se arrependeu, escreveu o Salmo 51, que é um salmo lindo de arrependimento. Mas aqui no início da história dele, ele diz assim, eu vou contra você, em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos Exércitos. Eu quero um candidato que me representa desta forma, que ele vai fazer as coisas em nome do Senhor dos Exércitos. Pense aí, que este foi escolhido para ser um rei. Um rei é um estadista, governou. Ele foi alguém que foi colocado diante do povo para governar. Mas aqui também, eu falei que eram 4 que eu queria citar rapidamente. O José, eu não posso esquecer do José. Irmãos, algumas pessoas, particularmente comigo, falam assim, pastor, o senhor tem que apoiar a política, porque na Bíblia tinha José, Moisés, aí começa a citar todos os estadistas bíblicos. É verdade. Só tem um detalhe, irmãos. Todos esses da Bíblia, quem escolheu para colocá-los lá foi Deus. Eles não se candidataram. Foi Deus que chamou. E alguns, como Moisés, disseram o quê? Quando Deus apareceu para ele lá na sarça ardente. Senhor, eu não tenho capacidade, eu não sei nem falar a língua do povo. Não, vai lá que eu vou estar contigo. Esta ordem é um pouquinho diferente. É Deus quem chamou os estadistas, e não os estadistas que se ofereceram. Esse detalhe na Bíblia faz uma pequena diferença. E aí vem um detalhe aqui, na história de José, essa frase para mim é fantástica. Quando ele foi tentado pela mulher de Potifar e fugiu, como, pois, faria eu tamanho mal e pecaria contra Deus? É a frase de José que deveria ser minha, tua e do seu candidato. Porque isso daí é a frase da pessoa que age, que tem um caráter, que faz as coisas quando ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Para mim, esse texto é o texto do senso da presença de Deus, que eu e você deveríamos ter o tempo todo. Meu pai não está vendo, minha mulher não está vendo, o pastor não está vendo, mas Deus está vendo. Não importa onde eu esteja, Deus está ali. E José tinha essa percepção. Ele estava longe do pai dele, o patrão não estava vendo, os empregados não estavam ali, só estava ele e a mulher, ninguém ia saber, mas ele disse assim, Deus vai saber. Como eu poderia pecar contra Deus? E quem dera, né, irmãos? Se todo candidato
vereador, senador, deputado federal, estadual, presidente, tivesse essa sensação na hora de assinar lá uma falcatrua, desviar a verba que era para os respiradores. Fala, não, ninguém está vendo. A justiça não está vendo. Do homem, mas Deus está vendo. Esse senso da presença de Deus, José tinha. E isso me faz ser representado por um candidato como José. Você é um homem de Deus? Outra coisa, irmãos. O último dos 4 que eu selecionei, a Bíblia está cheio deles, mas é Daniel. Daniel foi estadista também. Ele era muito importante ali em Babilônia. Depois passou, de tão importante, ele passou com o rei Dario a ser conselheiro nos medos e persas. Até o fim de sua vida, ele era conselheiro ali dos reis. Foi jogado na cova dos leões. Seus amigos que estavam com ele foram jogados na fornalha ardente. Daniel resolveu, no seu coração, capítulo 1, aí começa a jornada de Daniel. Eu sempre gosto de lembrar, Daniel não começa com a cova dos leões e nem com a fornalha ardente. Começa com uma mesa cheia de iguarias que ele disse, não vou tocar nisso aqui. Deus pediu para eu não comer isso aqui. E sabe, irmãos, se tem um ponto fraco meu e seu, se chama estômago, comida, bebida. Mas ele aguentou firme. Caráter de Daniel. Se tornou um grande estadista também. Deus o chamou, Deus o separou. Ele sabia o que Deus tinha pedido e fazia. Sabe, irmãos, esse texto que eu vou ler com vocês agora de 1 Coríntios é um dos textos mais duros da Bíblia. Mas está lá, não foi eu que escrevi, foi inspirado. Que critério você deveria ter para escolher? A minha visão, eu, Jairo, falo agora. Qual seria o critério que eu e você deveríamos ter ao escolher alguém que nos represente no legislativo, na prefeitura e assim por diante? Como cristão, cosmovisão, a gente estudou isso na lição bíblico-cristã. Olha esse texto de Coríntios, irmãos. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Já por carta vos tenho escrito que você não deveria se associar com os que se prostituem. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Eu acho fantástico a visão de mundo que o apóstolo Paulo tinha. Ele está dizendo assim, você não pode, em algumas circunstâncias, evitar de ter um patrão que seja avarento, roubador até, idólatra. Porque você está no mundo, você vai ter que conviver com essas pessoas. É isso que ele está dizendo. Quando ele diz aqui no início, não se associe, ele logo em seguida ele diz, olha, preste atenção, porque senão você seria um extraterrestre. Você tem que morar em outro planeta, porque você vai conviver com o ímpio o tempo todo, até Jesus voltar. Mas ele continua dizendo assim, o que eu quero dizer para vocês nessa carta é o seguinte, é que vocês não devem se associar com uma pessoa que fala que é cristão e usa isso para dizer assim, vote em mim porque eu sou adventista. E eu estou dizendo isso, irmão, porque na nossa cidade tem pelo menos uns 5 candidatos que se dizem cristãos adventistas do 7º dia. Não vou citar o nome aqui, mas você sabe quem são. Estão levantando a bandeira que vão nos representar porque são adventistas do 7º dia. E está pedindo o voto do adventista com este argumento. Eu sou cristão igual você. Ok. Então o apóstolo Paulo está dizendo para você que vai votar amanhã, o que você tem que levar em conta? Essa pessoa está se dizendo irmão, mas essa pessoa é devassa, avarenta, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, porque a Bíblia diz que com essa pessoa você não deveria nem comer com ela. Olha que coisa dura. Olha o raciocínio de Paulo. Se você está no mundo, uma pessoa não é cristã, bebe, fuma, tal, tem todas essas características, conviva com ela. Agora, se a pessoa disser, eu te represento porque eu sou adventista igual você, e não tem uma conduta de um cristão, está fora. É isso que a Bíblia está dizendo. Sabe por quê, irmãos? Porque depois essa pessoa vai estar lá em frente ao legislativo e alguém vai olhar uma atitude dela, uma palavra dela e vai dizer, você é adventista? Aí
você um dia encontra essa pessoa, rapaz, mas tem um vereador, uma vereadora lá no legislativo, que ele fala que é adventista, tal, mas o cara, olha, a pessoa, essa menina, o candidato, não condiz com um cristão. Aí vem aquela frase que eu coloquei no início. Você se sente representado por essa pessoa? Que a conduta do dia a dia não é a conduta de um cristão? A fala não é de um cristão? Irmãos, essa é uma coisa muito séria. Nessa história aí de pedir voto, eu não me meti em nada. Mas a gente ouve. Eu costumo dizer que pastor, já viu o dia de tempestade? Com raios, trovões. Aí você coloca na tua casa um para-raio, não é? Aonde o raio cai no dia de tempestade? No para-raio. Às vezes eu me considero um para-raio. Mesmo sem querer, o raio cai lá em casa. Pum, meu celular. E quantas vezes, irmãos, fica uma fofocaiada, um diz que me diz, que esse fala isso, aquele fala outro, e é mentira daqui, é fake news. Por aí, irmãos, você já pode tirar um parâmetro do caráter do seu futuro candidato. Ele é honesto? Ele fala bem do próximo ou só quer denegrir a imagem dele? Ele te representa como cristão adventista do sétimo dia? É isso que eu acho que cada um de nós deveríamos levar em conta. E sabe, irmão, porque eu tenho... Aí o apóstolo Paulo termina com o seguinte raciocínio. Os de fora... eu vou resumir aqui, porque o relógio ali está correndo. Mas pensa aqui comigo. O apóstolo Paulo, depois de dizer isso, com os avarentos de fora, conviva com eles. Mas se alguém se diz cristão e tem essa característica toda de mau caráter, não coma nem com ele. E no final ele diz assim, você é da igreja. Você tem que julgar os membros da igreja. E no finalzinho, eu deixei em negrito, você pode olhar aí o texto, e diz assim, Deus julga os de fora. Quem são os de fora nesse texto? Aquele do início lá. Se a pessoa é do mundo, é avarento, é isso, é aquilo, Deus vai julgá-lo estes. Mas se tem um irmão da igreja que é avarento, egoísta, tal, quem é que tem que julgar ele? Eu e você. É isso que está dizendo o texto. Leia lá com calma para ver se não é isso. O apóstolo Paulo, ele usa esse raciocínio. Os de fora, se é avarento, devasso, isso, Deus vai julgar. Agora, os de dentro, que se diz irmão e tem essa conduta, é a igreja que tem que julgar. Bom, eleição é julgamento, não é? Eleição é o momento de você julgar quem vai te representar. Então, use o critério bíblico. Ellen White, ela tem um texto, entre os muitos, que eu gosto muito no livro Educação, que fala como que deveria ser as pessoas nesses últimos dias. A maior necessidade do mundo é a de homens. Homens que não se comprem nem se vendam. Homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros, honestos. Homens que não temam chamar o pecado pelo seu exato nome. Homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola é ao polo. Homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. Quem dera a gente encontrasse um candidato com essas características, né? Quem dera eu e você fôssemos assim. Não é só eles. Agora tem esse outro texto de Ellen White que ela diz assim, olha que coisa interessante. Alguns podem ser bem-sucedidos no ramo dos negócios. E neste setor podem representar a Cristo. Podem mostrar ao mundo que os negócios podem ser dirigidos dentro dos princípios da justiça, em estrita fidelidade à verdade. Pode haver, eu acho lindo isso aqui, pode haver cristãos advogados, cristãos médicos, cristãos mercadores. Cristo pode ser representado em toda a profissão. Profissão legítima, cortou ali um pedacinho. Cristo pode ser representado em toda profissão legítima. Vereador é profissão, prefeito é profissão, senador é profissão, advogado é profissão, médico é profissão. E eu gosto disso porque a Ellen White fala assim, você não precisa ser um pastor, você pode ser um cristão advogado, um cristão médico, um cristão mercador. Cristo pode ser representado em toda profissão legítima. Aí vem a palavra representado. Irmãos, como pastor, líder espiritual,
a nossa preocupação aqui nessa terra. Aí a gente volta lá em Hebreus para a gente fechar. Heróis da fé, bastão passando de mão em mãos, não conseguiram ainda a promessa. Olha, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Irmãos, lembra comigo na minha ilustração. Corrida 4 por 100. O cidadão passou, ele correu os primeiros 100 metros, ele passou o bastão para o outro. O que ele pode fazer agora para ser campeão? Mais nada. Sabe o que ele pode fazer? Vai, torce para o segundo, para o terceiro, para o quarto chegar na frente, não é isso? Ele não pode fazer mais nada. E ele só vai ganhar a medalha quando o último amigo dele lá, companheiro de equipe, passar. E aí, usando a mesma ideia, o livro de Hebreus, com aquela galeria enorme de fé, desde Abel, Abraão, Isaac, eles só estão agora torcendo para que eu e você cruzemos a linha de chegada. Porque senão eles não vão ganhar a promessa. A promessa não vai ser concretizada. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Olha, não é exatamente essa ideia que está dizendo aqui? Eles só serão aperfeiçoados conosco, estão nos esperando e torcendo por nós, para levar a bandeira até o final, a tocha. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo de longe, saudando, ai, que vontade de entrar na nova terra, não entraram, confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Jesus, na sua oração sacerdotal, ele resumiu: não peço, Pai, que os tires do mundo, falando de mim e de você, dos seus discípulos, não são do mundo como eu não sou do mundo. Santifica-os na tua verdade, e a tua palavra é a verdade. E eu termino com esse último texto aqui. Se nós esperamos por Cristo apenas nesta terra, não temos a visão do futuro, não temos a visão da linha de chegada, não temos a visão de terminar a jornada da fé, somos, como diz o texto, os mais miseráveis de todos os homens. Então, irmãos, a minha linha de raciocínio eu quero terminar dizendo o seguinte: você e eu precisamos escolher um candidato. Eu me lembro, irmão, 1989, 88, eu estava na sala de aula fazendo curso de teologia. Eu tinha um professor, Antônio Nepomuceno, que ele dava aula de Apocalipse. E ele falava muito de política. E teologando, não tem papas na língua, né? A gente ficava cutucando o professor. E eu lembro que alguém perguntou, não sei se fui eu, mas alguém perguntou para o professor assim: professor, você não vai dar aula não? Só fica falando de política. O que política tem a ver com religião? Professor de teologia. E eu me lembro que esse professor falou uma coisa que me acompanha a vida inteira. E porque o aluno perguntou, professor, qual o critério que o senhor daria para a gente escolher alguém que representasse, que fosse um candidato, que ajudasse? Aí o professor falou assim: meus amigos, a única coisa que o cristão que está com os pés na terra e os olhos no céu sabe que nessa terra não tem justiça social que vai resolver. Os pobres sempre os tereis. A gente sabe que Jesus vai voltar. E um novo reino, só ele que vai instituir. Então, você pense comigo o seguinte: enquanto você estiver aqui, escolha alguém que te dê a liberdade, que te ajude na pregação do Evangelho. Irmãos, me corta o coração perceber que alguns membros de igreja, pela cultura que a gente vive, ainda está trocando seu voto por uma cesta básica. Ainda está trocando seu voto, sei lá, por um ônibus no Campuri. Eu acho que é um critério muito pequeno, irmãos. Nossa meta é ir para o céu. Todos os heróis da fé estão esperando a gente cruzar a linha de chegada. Tudo que a gente passa e vive aqui tem que ser a meta, ir para o céu. Esse representante que você vai escolher amanhã, ele deveria ser um candidato que vai ajudar a Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Cotia, a pregar o Evangelho, ponto. Independente do asfalto na tua rua, do esgoto ou da cesta básica. Isso é importante? Lógico que é. Só que cesta básica, asfalto, rua com luz, não precisavam de um cristão para fazer isso. Você pode escolher outro. Agora, apressar a vinda de Cristo, só o adventista.
que tem essa cosmovisão, que a justiça social não vai ser completa aqui nesta terra, é que tem. Então, além de dar o asfalto, o saneamento básico, a escola e o posto de saúde, esse representante adventista, ele deveria estar focado em fazer tudo que Deus desse oportunidade a ele, para que o evangelho fosse pregado em Cotia, chegasse ao teu tio, a tua tia, o teu colega de trabalho, o teu vizinho, e ele pudesse, de alguma forma, ajudar para que Jesus voltasse logo. Use isso, irmãos. Ainda dá tempo de você pesquisar. Sabe um teste que você pode fazer com o seu candidato hoje? Hoje é sábado, véspera da eleição, não é? Deve ter um monte de gente fazendo carreata por aí. Dá uma sondada e vê aonde está o seu candidato agora. Em algum culto online ou está na rua pedindo voto? Ele está adorando ao Senhor ou ele está comungando, orando e descansando de que amanhã Deus vai fazer a vontade dele? Que o Senhor te dê sabedoria e que, pela graça de Deus, nós tenhamos aqui na nossa igreja ou na nossa cidade alguém que possa nos representar como cristãos. Esta é a minha oração. Eu peço ao Senhor que a gente não tire o pé da terra. Veja o que Jesus disse. Não peço que os tire do mundo, que os livre do mal, mas eles não são do mundo. Que o Senhor te abençoe nas suas decisões de amanhã. O Espírito Santo te guie. É o que eu rogo em nome de Cristo. Amém. Vamos cantar um cântico e depois eu volto para orar com você e por você. Se na escuridão da vida tu não sabes pra onde ir, se anda cheio de motivos pra parar e desistir, uma coisa eu te digo, preste muita atenção. Jesus Cristo é a saída, Jesus Cristo é a solução. Ele é mais que uma resposta, é a mão que te conduz. Quando tudo está escuro, Ele é a própria luz, é a fonte da esperança, da alegria e do prazer. Ele é a única saída pra tua vida renascer. Os problemas e as tristezas não vão mais te dominar. Muita paz e segurança em Jesus tu vais achar. Pela estrada deste mundo Ele vai te esperar. E ao mostrar-te a saída, vai sorrir e te abraçar. Ele é mais que uma resposta, é a mão que te conduz. Quando tudo está escuro, Ele é a própria luz, é a fonte da esperança, da alegria e do prazer. Ele é a única saída pra tua vida renascer. Ele é mais que uma resposta, é a mão que te conduz. Quando tudo está
Vamos orar? Querido Pai, nesta manhã a Tua palavra foi aberta para recebermos de Ti a instrução, a orientação, nesse momento tão importante na história do município de Cotia, no Brasil, onde as pessoas todas amanhã, os eleitores, irão escolher alguém que o represente. E de representação o Senhor conhece e domina, porque Tu és aquele que nos representa à direita do Pai, nos defendendo como advogado. E que belo representante nós temos, Jesus Cristo justo. Senhor, dá-nos discernimento, Espírito Santo, capacita cada membro da Igreja Adventista em Cotia e de outros lugares que nos assistem a ter a percepção de indicar o nome de alguém que o represente como adventista do sétimo dia, que quer que Jesus volte logo. Que os nossos olhos estejam no céu, apesar dos nossos pés estarem na terra. Que o nosso maior desejo, nosso maior sonho, seja Jesus voltando em breve. Porque somente Jesus Cristo vai resolver o problema de toda a humanidade, da pobreza, da miséria, da injustiça. Um reino que nunca será destruído, como diz lá em Daniel capítulo 2, verso 44. Dá-nos, Senhor, essa certeza. Aumenta a nossa fé em Ti e ajuda-nos. Nós te rogamos, Jesus, em Teu poderoso nome. Amém e amém, Senhor.